Aula 7, evolução temporal de um pacote de onda. Vamos começar o pacote de ondas e incerteza. Um pacote de onda, nós já sabemos, ele é a superposição de ondas planas desse tipo aqui, E a IKX, E elevado a IKX, com vários comprimentos de onda, ou simplesmente vários Ks, números de ondas diferentes. E a gente pode fazer um pacote, escrever um pacote de ondas no instante t igual a zero, como essa superposição, que é escrita por essa soma contínua, que é integral. Tá? E aqui entram as amplitudes dessas somas, que são os φ de K. E, pelo teorema de Fourier, né, nós podemos inverter e escrever a função φ como uma transformada de Fourier da função psi de x no instante t igual a zero, como está aqui. Ó. Na prática, a expressão de baixo, ela é a inversa da expressão de cima, e as duas se relacionam por meio da transformada de Fourier. Nós dizemos que a de cima é a função de x no espaço das posições, no espaço dos x, e a de baixo é a função k, que é do espaço dos momentos. Então, nós podemos extrair a física do problema, ou seja, nós podemos extrair toda a física que descreve a partícula a partir dessas duas funções. Uma função no espaço das posições, x, y, z, e outra função no espaço dos momentos, ou seja, kx, ky, kz, se for o caso em 3 dimensões. Se a gente considerar o φ como positivo, real e simétrico em torno de um K0, como está aqui, lembre-se que isso é uma consideração. Nem sempre o φ ele é positivo e real. Tá? Geralmente o φ, a função φ de K, ela é uma função complexa. Tá? Então nós temos que essa função ela vai ter uma largura ΔK. Essa largura nós vamos chamar de incerteza. Então, o que isso quer dizer na prática? Existe uma largura ΔK em torno desse K0, e nós dizemos o seguinte, a partícula, ou o momento da partícula, tem uma probabilidade de ser encontrada dentro desse intervalo aqui em torno de K0. Tudo bem? E essa probabilidade vai ser dada em termos de φ de K, o módulo de φ de K ao quadrado. Tá? O que nós queremos saber, o que nós queremos entender é como a incerteza no psi e no φ se relacionam, ou seja, como que a incerteza no espaço das posições se relaciona com as incertezas no espaço dos momentos. Momento aqui, nós estamos falando do momento da partícula, tá? E a função de onda resultante dessa φ de K, ou seja, eu estou dizendo que no espaço dos momentos, os momentos estão concentrados em torno desse K0. E a função resultante para essa função, ou seja, a função psi, no caso aqui nós estamos desenhando um módulo da psi, vai ser também muito parecida, só que vai ser em torno de x igual a zero e tem uma largura ΔX. Então, a partícula é descrita por uma função no espaço dos momentos, essa função tem uma largura ΔK, e a outra função que descreve ela no espaço das posições também tem uma largura, que essa largura é ΔX. No caso aqui, essa função psi, ela não é real, tá? Na parte de aqui de cima, nós desenhamos só o módulo dela, mas o correto seria desenhar a parte real e a parte imaginária. Então, uma conclusão que nós podemos mostrar que psi só é real, psi no instante x e no instante t igual a zero, é real se somente se isso aqui for verdade, ou seja, a função φ for complexa e o complexo conjugado dela no menos k é igual a ela mesma. Depois a gente vai ver o que isso significa em termos físicos, mas isso aqui é importante, ó. Se a função não é real, nós podemos mostrar que psi é real se somente se isso aqui for verdade. Ou seja, psi pode ser real somente se isso aqui for verdade.
Então, avançando, essa condição, nós podemos falar agora, o que ela implica? Ela implica o seguinte: sempre que a φ de K for diferente de zero para algum K, também vai ter que ser diferente de zero para menos K. Então, se ela é diferente de zero para um K, vai ter que ser diferente de zero para menos K também. Ou seja, se a partícula se a partícula é supostamente a probabilidade de encontrar ela com determinado K, também vai haver, a probabilidade vai ser igual de encontrar ela com menos K. É isso que quer dizer essa fórmula aqui, ó. Φ estrela ou complexo conjugado de φ no menos K é igual ao próprio K. Assim, a gente pode desenhar função psi no caso em que ela não é real, ou seja, ela tem parte real e parte imaginária. Então, desenhando ela, aqui nós temos uma parte real, temos aqui um pacote de ondas concentrado, ele tem uma largura que é ΔX, e a parte imaginária também é uma parte concentrada, um pacote de ondas concentrado. Vamos agora falar um pouquinho da largura do pacote de ondas, tá? Vamos considerar a integral no instante t igual a zero, tá? Então, vamos tomar essa integral de Fourier no instante t igual a zero, e nós vamos fazer uma mudança de variável. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o K que aparece na integração de cima. Note que o K aqui é integrado. Então, nós vamos mudar da variável K para a variável K til. Ou seja, nós, no fundo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deslocando o nosso eixo para o K0 e vamos fazer a integração a partir do deslocamento a partir do K0. Então, o K til, ele é a distância, ele caracteriza uma distância, ou ele é contado a partir do valor máximo da distribuição de momento. Porque nós sabemos daqui, ó, dessa expressão, que nesse ponto K0, a função tem um valor máximo. Então, o meu K chapéu, ele é contado a partir daqui. Então, é o quanto você está distante do K0. Isso aqui é o meu K til. Então, escrevendo, substituindo nessa expressão, o que nós temos? Repete esse termo. Esse termo aqui vai ficar E, vai ficar K0 mais K til. Então, esse IK0x, ele sai, tá aqui fora, tá aqui. Lembrando que a integral vai ser em K til. dk, quando você faz o dk nessa expressão aqui, ó, K0, se você deriva com relação a K0, pode escrever direto, por exemplo, dk0 mais dk til, é isso que a gente teria que fazer. dk0 é zero, porque K0 é uma constante, então fica simplesmente dk til. Então, você tem que integrar com relação a dk til, como fica aqui, ó. Como fica aqui. Então, o que nós temos? A função φ de k fica assim agora, e eu tenho uma integral em exponencial de i k til x e dk til. Essa integral que nós temos que fazer. E aqui fica claro, à medida que integramos com relação a k til, a parte mais relevante lá era a parte que ficava em torno, né? Agora nós temos essa situação, nós temos a situação assim, ó, k til. E é claro, a parte mais relevante é a parte que está em torno, aqui da largura dk, que é a largura daquele pacote de onda. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dizer o seguinte, ó, o mais à medida que integramos em k til, o que nós temos? Nós vemos que a região mais relevante é aquela que está em torno da largura do pacote. Fora da largura do pacote, essa integral vai a zero. Então, o K, que é importante, o K til, ele pertence a esse intervalo aqui, ó, que é a largura do pacote.
Note que o pacote tem uma largura ΔK. Então, se agora eu coloquei, se nós deslocamos o nosso pacote, colocamos ele no zero, então a largura do pacote agora vai de menos mais ΔK sobre 2, e do lado de cá, menos ΔK sobre 2. Então, é dentro desse intervalo agora que a minha função ela tem algum efeito relevante. Fora dele não tem. Então, esses são os o catil que importa, o que está dentro desse intervalo. Então, olhando para o integrando, quem é que vai importar para esse integrando aqui? Vai ser IKX, ou seja, o catil que importa vezes o x. Então, o intervalo catil x, eu pego esse termo de cima e multiplico. Eu pego esse termo de cima e multiplico ele por x para dar isso aqui, ó. Então, eu já sei, né, qual é a região que tem que ser varrida, né, na exponencial para que tenha uma contribuição que seja não nula. Então, a largura total de fase que a gente chama, que é a fase que vai importar para a integral, não é todo x. A largura que vai integrar, a largura que vai importar para a integração é exatamente ΔK. Essa é a largura que vai importar, o ΔK x. Essa que é a largura que importa para a integração. Assim, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que o que importa para a integração é o que está dentro daquele pacote. Se está dentro do pacote, então esse termo aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor ou da ordem de 1. E valores muito maiores do que 1, isso vai a zero, porque nós temos aqui uma exponencial. Nós temos aqui uma exponencial. Então, esse ΔK, ele só vai ser importante para aquela exponencial se for menor da ordem de 1. Se for muito maior que 1, não importa, a exponencial vai a zero. Então, só vai contribuir para aquela integral esses termos aqui, ó. Os outros vão ser termos insignificantes. Daí, o que a gente conclui? A gente conclui que a psi, ela vai ser diferente de zero para o x que pertence a esse intervalo. Então, da mesma forma que o que importa para a função k é só quem está aqui dentro dessa região, o mesmo vai acontecer com a função de x. O que vai importar é só quem está dentro desse intervalo aqui, que vai de menos x0 até mais x0. Então, da mesma forma, o que vai importar é o que está dentro dessa região. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever, então, essa expressão aqui, né? Trocar o x por x0, porque não é qualquer x que serve. Os x aqui que estão longe não servem, só serve o x que está dentro dessa região, que vai de menos x0 até x0. Então, essa condição aqui, na realidade, é essa aqui, ó. É ΔK x0 da ordem de 1. É isso aí que vai importar, valores tanto menores do que 1 ou da ordem de 1. É isso que vai importar para a integral e para a largura do pacote. Como é que a mecânica quântica emerge nesse problema? A mecânica quântica emerge quando nós trocamos o ΔP por... Como que a mecânica quântica aparece nesse sistema? A mecânica quântica aparece quando nós escrevemos o momento da partícula igual a H cortado K. Com isso, a gente consegue relacionar. Então, por exemplo, uma variação no momento linear da partícula vai ser H cortado
variação do número de onda. Então, onde aparece o número de onda, eu posso substituir por variação do momento linear dividido pelo momento. Então, nessa expressão, por exemplo, onde aparece esse termo, como nós escrevemos, o que nós podemos fazer? Onde, é claro, vamos lembrar, o ΔX aqui nós chamamos, onde é claro, vale a pena lembrar, né? O X aqui nós chamamos de ΔX, por isso que a expressão ficou desse jeito, ΔX, ΔK igual a 1. Por quê? Eu chamei de x0 vezes o ΔX, porque é a largura do pacote. Então, onde tem ΔK, eu posso trocar por ΔP dividido por AK. Então, ficaria assim, ó. Ficaria ΔX, ΔP por H cortado da ordem de 1. Então, você passa o H cortado multiplicando, você obtém essa expressão. Tá? Então, aqui com argumentos bem simples, nós conseguimos chegar a uma expressão que relaciona o quê? Relaciona a largura do pacote no espaço das posições com a largura do pacote no espaço dos momentos. O que eu estou dizendo é que o produto dessas larguras é da ordem de H cortado. E vamos lembrar que H cortado, só para ter uma ideia de quanto é esse valor, H cortado é 1,05 vezes 10 menos 34 joule vezes segundo. E se nós utilizarmos uma versão mais precisa, né, para essas definições, ou seja, encontrar uma versão mais exata, tanto de ΔX, tanto de ΔP, a gente pode mostrar isso aqui, ó. Na verdade, ΔX vezes ΔP tem que ser sempre maior ou igual a H cortado dividido por 2. Isso é o que nós chamamos de princípio da incerteza de Heisenberg. Então, isso aqui mostra o quê? O que isso aqui diz, essa expressão, o princípio da incerteza de Heisenberg? O princípio da incerteza de Heisenberg, o princípio da incerteza de Heisenberg diz que o comprimento do pacote, ou a incerteza na medida das posições, multiplicado pelo comprimento, o princípio da incerteza de Heisenberg mostra que o comprimento do pacote no espaço das posições, multiplicado pelo comprimento do pacote no espaço dos momentos, tem que ser maior ou igual a H cortado dividido por 2. Vamos fazer um exemplo, só para a gente ver, um exemplo que ele é mais um exemplo para a gente testar o que a gente aprendeu até aqui, do que realmente uma realidade, tá? Vamos pegar uma função φ, ela é uma função de grau finita, e a largura dela é ΔK, como está aqui, ó, vai de ΔK sobre 2 até menos K sobre 2, ou seja, a largura aqui vale ΔK. A altura dela, que é essa aqui, ó, não está desenhado aqui, mas vale 1 sobre raiz de ΔK. O que está pedindo o problema diz o seguinte, o que se pede no problema é o seguinte, encontre a psi e estime o valor de ΔX. Nós temos aqui o valor de ΔK. A pergunta é qual é o valor de ΔX e quem é psi? Lembrando que quem é φ? Φ de K é igual a 1 sobre raiz de ΔK. Esse é o φ de K. Então, a partir do φ de K, vamos calcular quem é a psi de xt. Então, como fica? Para calcular a psi de x no instante t igual a 0, a gente pega a transformada de Fourier. Aqui está 1 sobre raiz de ΔK, a exponencial integral em dk. Lembrando que essa função, ela só existe de menos k sobre 2 até mais k sobre 2. Então, a integral, ou a soma aqui, ó, é feita de menos k sobre 2 até mais k sobre 2. Fazendo essa integral, nós chegamos nessa expressão, que é o seno. Seno de ΔKx sobre 2 sobre ΔKx sobre 2. Fica muito parecido com a expressão assim, ó, seno de y
sobre y, onde o y ali é ΔKx sobre 2. Lembrando que para y igual a zero, ou para x igual a zero, o limite dessa função, ela tende, é 1. Então, 1 multiplicado por esse termo aqui, fica esse termo. Nós sabemos que, como essa função de cima é uma função seno, ela vai zerar onde o seno zera. Por exemplo, seno de ΔKx sobre 2 igual a zero. Em que pontos essa função vai ser zero? Ela vai ser zero quando o ΔKx sobre 2 for, por exemplo, um número da ordem, onde for, por exemplo, mais ou menos π. Então, resolvendo, você vai ter x para quais valores? Você vai ter x igual, os primeiros, né? Mais ou menos 2π sobre ΔK. Então, essa função, os primeiros zeros dessa função estão no 2π sobre ΔK e no menos 2π sobre ΔK. E assim vai se repetindo, como temos aqui. Ó. Esse é o gráfico da função πc. Né? Você pode usar um programa aí para plotar esse gráfico, não é difícil. É só jogar no programa seno de x sobre x e obter esse gráfico. Tá? Então, nesse intervalo de 2π sobre k a menos 2π sobre k, ela tem um valor maior e depois vai caindo e indo a zero, oscilando, né? Tudo bem? Nós vemos aqui que a largura ΔX é essa largura aqui, ó. Essa é a largura ΔX. Nós sabemos a largura ΔK. Agora, essa aqui é a largura ΔX. Então, a largura ΔX é 2π por k. Fazendo o produto, o que nós temos? ΔX vezes ΔK é igual a 2π. Então, tá aí. Então, a largura do pacote no espaço de posição, multiplicado pela largura do pacote no espaço dos momentos, é da ordem de 2π. É a largura do pacote. Vamos falar agora um pouquinho das mudanças na forma do pacote de onda. Então, nós analisamos esse pacote de onda no instante t igual a zero. Vamos ver agora o que acontece à medida que o tempo passa. O que acontece com a forma desse pacote? Então, para a gente falar das propriedades mais gerais do movimento de um pacote de ondas, vamos analisar a solução geral da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, ela escreve dessa maneira, a solução dela. Essa é a solução geral da equação de Schrödinger. É aquela solução que nós tínhamos no instante t igual a zero, só que agora colocando a parte temporal. E aí, o que nós podemos fazer? Nós queremos aqui, né, nós vamos assumir que o φ de k possui um máximo em torno de algum valor, k0, então possui um máximo, ou seja, o momento da partícula está em torno desse k0. Então tem uma largura ali, ΔK. Vamos pegar então essa frequência, já que para integral, o que importa são exatamente os momentos que estão em torno desse k0, em torno dessa largura. Os momentos que estão muito longe não importam. Então, se isso é verdade, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa função aqui, ó, que é a frequência angular, que tem a ver com a energia da partícula, tá? E vamos expandir em torno do k0. Vamos expandir em torno desse k0. Então, fazendo expansão em série de Taylor, o que nós temos? Primeiro, ômega de k0. Então, nós vamos pegar essa função ômega e vamos expandir em torno de k0. Fica ômega de k0, aqui, k menos k0, a derivada primeira do ômega com relação a k menos k0 ao quadrado, a derivada segunda do ômega com relação a k. Nós vamos ver que não tem outros termos, nós vamos parar aqui na segunda ordem, mas nós vamos ver que não tem mais termos além dessa ordem, vai ter realmente segunda ordem. Então, vamos lembrar que a energia da partícula, ela é H cortado, ômega, e além disso, a partícula ela só tem energia cinética, então é P quadrado sobre 2m. Mas vamos lembrar que quem é P quadrado? O momento é H, K. Esse é o momento da partícula, ao quadrado, sobre 2m.
Então, elevando ao quadrado, o que a gente pode ter? Simplificando esse H com esse aqui, nós temos que o ômega, que é a frequência angular da partícula, a frequência, né? Lembre-se que nós estamos tratando a partícula como se ela fosse uma onda. Ela tem um comportamento ondulatório, então ela tem essa frequência. Do lado de lá sobra um H cortado, sobra um K ao quadrado, e está dividido tudo por 2m. Então, esse é o ômega. Então, a primeira derivada do ômega, como fica? A primeira derivada, o 2 cai, cancela com 2 de baixo, fica H cortado K sobre M, como está aqui, ó, H cortado K sobre M. A segunda derivada é só derivar essa expressão, está aqui, ó. Derivando essa expressão com relação a K, o que eu tenho? O K, ele desaparece, fica só H sobre M. H sobre M é uma constante, então se eu derivar novamente com relação a K, vai dar 0. Então, todos os outros termos dessa expansão são iguais a 0. Então, voltando para a exponencial, aqui na minha expressão, na minha solução para a equação de Schrödinger, eu tenho aqui exponencial de menos I K ômega, menos I ômega T. Então, aqui, ó, menos I ômega T. Então, no lugar de estar ômega, eu vou substituir o resultado dessa expansão. E eu vou me concentrar no termo de ordem quadrática, que é esse aqui, que vem K menos K0 e a derivada segunda, ou seja, K menos K0 e a derivada segunda, que é esse termo multiplicado pelo tempo. Por que eu vou me concentrar nesse termo? Porque é esse termo que vai ser responsável pela distorção da forma da onda. É esse termo que vai ser responsável pela distorção da forma da onda. Começamos com T igual a 0 e o pacote evolui para T maior que 0. Então, essa fase, qual fase eu estou me referindo? Essa fase aqui que é responsável pela distorção. Ela só será desprezível se a magnitude dela for significativamente menor do que 1. Então, com isso, ela vai ser desprezível. Então, aquele termo que está na exponencial, que é essa aqui, tem que ser muito menor do que 1. Então, aquele termo que está na exponencial tem que ser muito menor do que 1. Então, e nós podemos associar esse K menos K0. Quem é K menos K0? K menos K0 eu posso chamar de ΔK, porque está dentro do pacote. Se está dentro do pacote, eu posso chamar da largura do pacote, que é ΔK. E vamos nos lembrar que ΔK é igual a delta, variação do momento, dividido por H cortado. Então, aqui ficaria como? Ficaria esse termo que eu chamo de ΔK, mas eu já posso colocar delta, variação do momento ao quadrado, dividido por H cortado ao quadrado. Agora, repetindo esse termo aqui, que é H cortado pela massa e o multiplicado pelo tempo, muito menor que 1. Então, simplificando, ó, esse H simplifica com esse quadrado, então sobra exatamente esse termo aqui, ó. Sobra exatamente isso aqui. Delta, variação do momento ao quadrado, multiplicado pelo tempo, dividido pela massa, dividido por H cortado. Isso tudo tem que ser muito menor que 1. Essa é a condição para que a fase seja desprezível. Então, para que a fase seja desprezível, aquele fator que está lá na exponencial, esse fator aqui, ó, ele tem que ser, esse fator que está aqui no exponencial tem que ser muito menor que 1. Sendo muito menor que 1, a exponencial se torna desprezível. O que a gente pode fazer? A gente pode arrumar para que isso aconteça, né? Para a gente ver o tempo. Então, pegando aquela expressão, ó, passa a massa e o H cortado para o outro lado e divide por ΔP, como está aqui, ó. Tudo bem? Para isolar o T. Então, o tempo tem que ser muito menor que esse valor. Então, isso mostra uma escala de tempo. Se o tempo for, você começa o seu experimento em T igual a 0, aí começa a contar o tempo. Enquanto o tempo for menor do que esse valor, a forma do pacote se mantém.
A partir desse valor, ou seja, se o tempo avançou esse valor, aí o pacote ele começa a se alterar, a ter alterações. A gente pode também aqui, de novo, né, trocar ΔP por ΔK. Lembrando dessa expressão aqui, ó. Então, você pode escrever também o tempo, tanto em termos da variação do momento, quanto esse tempo em termos da variação da posição. Então, esse é o tempo para o qual a forma do pacote, as alterações, as mudanças são desprezíveis. Enquanto o tempo for menor do que esse valor, as modificações na forma do pacote são desprezíveis. Voltando aqui ao momento, o que a gente pode fazer? A gente pode, como aumentar o quadrado, a gente pode passar o momento aqui para cima, dividir pela massa, deixar o H aqui e dividir pelo ΔP que restou. E nós podemos identificar esse H por ΔP como ΔX. Lembrando que ΔX, ΔP era da ordem de H cortado. Tudo bem? Então, o lado direito é simplesmente ΔX. E a gente vê uma coisa interessante aqui, ó. ΔX de um lado, e esse termo, quem é esse termo aqui? Esse termo aqui, ó, variação do momento dividido pela massa, na realidade, ele é a variação ou a incerteza na velocidade da partícula. Então, incerteza no momento dividido pela massa é incerteza na velocidade. Então, o que nós temos aqui é incerteza na velocidade vezes o tempo. Tem que ser muito menor do que a variação na posição. Então, enquanto que a variação na velocidade ou a incerteza da velocidade multiplicado pelo tempo for muito menor do que a incerteza na posição, o pacote não vai se alterar muito a forma dele. Agora, quando a incerteza na velocidade multiplicada pelo tempo for da ordem de grandeza da incerteza na posição, então haverá mudanças significativas na forma do pacote. Então, mudar a forma do pacote é o quê? É ele ficar mais largo, ele ir se alargando com o tempo. E a gente pode também ver, porque o tempo todo nós utilizamos grandezas aqui sempre muito menor. Então, nós utilizamos esse sinal para designar mudanças insignificantes na forma do pacote de onda. Então, nós usamos esse sinal para designar mudanças insignificantes na forma do pacote de ondas. Porém, se nós substituirmos esse sinal por um sinal que é da ordem de grandeza, a gente pode estimar, né, mudanças na forma do pacote de onda. E quando a gente fala estimar, é obter um valor que pode ser medido. Então, a gente pode chegar a um valor que pode ser medido. Pensando nisso, vamos fazer um exemplo. Olha só. Suponha que localizamos um elétron nessa largura o elétron está. Isso aqui geralmente é a abertura óptica de um microscópio óptico. Então, você sabe que você pode encontrar o elétron dentro dessa largura do microscópio. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que nós localizamos um elétron dentro dessa largura aqui, ΔX, que é 10 a menos 10 metros. Isso aqui geralmente é a largura é a abertura de um microscópio eletrônico. Então, lá na abertura do microscópio eletrônico, você sabe que o elétron pode ser encontrado ali. E essa abertura vale 10 a menos 10 metros. Vamos estimar o tempo que esse elétron pode permanecer nesse nível. Por quê? Se o pacote de ondas ele muda, a probabilidade muda. Então, a probabilidade pode diminuir e o elétron não ser mais encontrado naquele lugar. Então, enquanto nós estivermos na situação em que o tempo for menor ou da ordem de grandeza, aquele valor que nós calculamos anteriormente, então a forma do pacote não muda muito, então o elétron ainda vai poder ser encontrado naquela região. Lembre-se que esse tempo é um tempo que vamos designar aqui, ó. É um tempo assim, tempo da ordem de massa dividido por H cortado, e aqui entrava ΔX ao quadrado. ΔX ao quadrado. Então, nós temos que pegar a massa do elétron, dividir por H cortado e multiplicar por ΔX, que é essa abertura do microscópio eletrônico ao quadrado. Então, vamos fazer isso.
Nós já escrevemos aqui, está aqui já a expressão, então vamos fazer isso. Uma coisa importante que a gente pode fazer, nós temos a massa do elétron em cima, então nós vamos escrever assim, nós pegamos a massa, nós multiplicamos ela pela velocidade da luz ao quadrado, então, se nós multiplicamos em cima, tem que multiplicar embaixo também, então colocamos aqui H vezes C delta X ao quadrado. Por que nós fazemos isso? Porque esse número aqui, nós podemos encontrar de tabelada, é a massa de repouso do elétron, que vale 0,5 milhões de eletronvolts. E esse número aqui a gente pode encontrar tabelado também, ó, tá aqui, ó, é 200 milhões de eletronvolts pentometro. E a velocidade da luz nós sabemos quanto ela vale, é 3 vezes 10 à oitava. E, no final, é só substituir o ΔX ao quadrado. 10 a menos 10 ao quadrado é 10 a menos 20 metros por quadrado. Fazendo a conta, nós vamos encontrar 10 a menos 16 segundos. Então, esse elétron, ele vai poder ainda ser encontrado dentro dessa largurinha num tempo de 10 a menos 16 segundos. Ele vai poder ser encontrado ali. Vamos falar um pouco da evolução temporal de um pacote de ondas. Como é que a gente vai fazer, né, para encontrar a função de onda? A gente começa com uma função no instante t igual a zero, psi de x e zero, e nós queremos encontrar a psi de xt. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode realizar esse cálculo, essa obtenção? Primeiro, a gente começa com a gente vai usar essa função de onda no instante de t igual a zero para obter o φ de k, que é a função no espaço de momento, através da transformada de Fourier. Então, fazendo essa integral, a gente obtém o φ de k. E depois a gente pode usar o φ de k para reescrever a psi de 0x como uma superposição de ondas planas. Dessa maneira, nós obtivemos o φ de k, agora a gente volta para reescrever esse como uma superposição de ondas planas. Note que no começo ele não era uma superposição de ondas planas, era apenas uma onda plana. Agora estou escrevendo ele como a função como uma superposição de ondas planas. Isso é importante por quê? Porque nós sabemos como as ondas planas evoluem no tempo. Nós sabemos, é uma forma muito simples. E tá aqui, ó, nós sabemos, é só colocar ômega-t aqui, ó. Com isso, você obtém a psi de xt. Então, o que a gente pode fazer para terminar essa obtenção? Nós podemos realizar essa integral, caso ela seja possível fazer. Se não for possível fazer, analiticamente, nós podemos usar uma computação numérica para fazer essa integral. Com isso, nós vamos ter a função psi de x e t. Vamos dar uma olhada no exemplo agora. Vamos pensar que nós temos aqui um pacote de ondas gaussianas livre, ou seja, eu estou descrevendo uma partícula como uma onda gaussiana. Essa função aqui é uma função de onda, uma gaussiana. Uma gaussiana é exatamente uma função assim, ó. Tem aqui o x e ela, sim, isso é uma gaussiana. Então, o que nós queremos? Nós queremos descrever a evolução desse pacote de onda gaussiana. O que acontece com ele com o tempo? Tudo bem? É fácil de nós verificarmos que essa função, se você pegar o módulo quadrado dela e integrar em dx, de menos infinito a mais infinito, vai dar 1. Ou seja, ela já está normalizada. É uma função cujo módulo quadrado vale 1. E ela é no instante t igual a zero, ela não envolve o tempo. Então, ela descreve a partícula no instante t igual a zero. E nós vemos aqui, como tem esse termo aqui embaixo, ó, a largura ΔX vale A. É justamente a largura daquela gaussiana, do pacote. Então, ela está assim, ela tem uma largura. Essa largura vale A. E, se vale A, nós podemos utilizar a expressão novamente. Ó. Nós tínhamos que a expressão é assim, né? T é da ordem da massa, H cortado, ΔX ao quadrado. Então, T eu vou chamar de tal, que é o tempo. Massa é a massa da partícula, pode ser a massa do elétron, dividido por H cortado. O ΔX é o A, que é a largura do pacote. Tá?
Então, essa é a escala de tempo para mudanças na forma do pacote. Essa é a escala de tempo. Massa dividido por h cortado ao quadrado. Essa é a escala de tempo. Se a gente fizer cálculos mais elaborados, a gente vai obter, na verdade, que o número correto, que é igual, é o dobro do de cima. Considerando o quadrado da norma da função de onda, nós temos esse valor aqui, ó. Então, essa é a escala de tempo, ou seja, essa aqui é a maneira como a largura do nosso pacote, que é A, se relaciona com a escala de tempo do nosso problema, que é o tempo em que o pacote não muda sua forma. Tomando a norma, o módulo quadrado da nossa função de onda, nós temos esse valor, e escrever a evolução no tempo desse pacote, o que nós fazemos? O nosso A, que está aqui embaixo, que é a largura, ele passa a ser uma função do tempo, como está aqui, ó. Então, o A passa a ser uma função do tempo. Então, a largura do pacote, o pacote começa com uma largura, e à medida que o tempo vai passando, a largura vai mudando. Então, é assim que a gente vai descrever. Então, a largura do pacote vai mudando e ele vai ficando cada vez mais e mais espaçado. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.